Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante sobre a dilatação e contração dos corpos. Vamos lá. Então, dilatação, o sinônimo de dilatação é aumento, pessoal. Então, basicamente é isso. Vai haver um aumento. As substâncias sólidas e líquidas, elas tendem a sofrer dilatação. É isso que eu vou explicar nessa aula, só que hoje a gente vai se atentar somente aos sólidos. Próxima aula a gente foca mais nos líquidos. Vamos lá. Observe essa esfera. Deixa eu dar o ponteiro aqui. Observe essa esfera aqui metálica. E aí ela consegue passar por esse anel aqui, né? Essa esfera aqui. Também é uma esfera, só que aqui não tem nada, não tem nenhum preenchimento. Então essa esfera ela consegue passar por dentro desse anel. Só que quando eu aqueço ela, forneço calor para ela, ela não passa mais. Essa esfera dilatou. Ela dilatou, o tamanho dela aumentou, então ela não vai mais passar por esse anel. O que aconteceu? Vamos explicar aqui microscopicamente o que é que acontece aí com os átomos dessa esfera metálica. Gente, já que eu tô falando de metal, eu tô falando que é da ligação metálica. E vocês sabem que a ligação metálica são cátions, né, que perderam elétrons, aí aglomerado de elétrons. Porque esses elétrons eles estão deslocalizados, estão passando de um núcleo a outro dos átomos, né? E vocês sabem que os metais eles conduzem eletricidade. A dilatação, pessoal, ela não se limita apenas à ligação metálica, mas como eu estou falando de um metal aqui, eu vou explicar. Ela acontece tanto com a ligação iônica como também com a ligação covalente. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui como é a estrutura de um sólido. Pessoal, a estrutura de um sólido é o seguinte. Você tem os átomos, esse símbolozinho aqui, essas esferas verdes aqui são os átomos. Imagina que são os átomos. E essa mola, a ligação entre elas, entre esses átomos, são forças elétricas, pessoal. E aí, essa ligação aqui, acontece o seguinte, é como se fosse uma distância que os átomos têm que ter entre si, né? Porque vocês sabem que existem prótons, né? Positivos, existem elétrons negativos na eletrosfera e cada átomo tem isso. Então pode haver repulsão, tanto dos prótons de cada núcleo como dos elétrons. Então eles têm que manter uma distância. A matéria, como eu expliquei na aula passada, ela não é inerte, pessoal, ela tem uma vibração. Mas só que quando eu não aumentei a temperatura ainda, quando está na temperatura aqui inicial, a temperatura aí ambiente, esses átomos eles estão vibrando eles têm uma vibração, mas em torno de uma posição média. O que significa posição média? Aqui, ó, pessoal, que eles vibram, mas eles não saem da sua posição, eles estão em uma posição de equilíbrio. Então vamos lá. Aqui, na posição de equilíbrio, tudo bem, na vibração e aí no estado sólido. Eles estão bem ordenadamente, né? Vocês sabem que eu já expliquei na aula passada que um retículo cristalino ele é bem organizado. As moléculas, os átomos estão bem próximos. E aí, quando eu aqueço, quando eu forneço energia, calor para esse sistema, o que vai acontecer? Existe uma vibração, um grau de agitação aí desses átomos, dessas partículas aí, né? Quando eu forneço energia, esse grau de agitação dessas partículas aumenta. E então, se aumenta, a vibração vai aumentar. Então, se a vibração aumenta, né? Se eles estavam vibrando só aqui e essa vibração aumenta, então é nítido que vai aumentar também o espaço. Entende? Então, essa mola aqui, que é a força, né, que os mantém unidos, a força elétrica, o que vai acontecer? Vocês sabem que uma mola, se você pode tanto contrair ela, né, como aumentar. Você puxa, se você soltar, ela se contrai. A mola, ela é mais resistente à contração do que ao aumento, né? Você pode, para você aumentar, é mais fácil do que você contrair. O que vai acontecer? Essa vibração vai aumentando tanto que essa força de ligação ela fica mais suscetível ao aumento do que à contração, entende? Por isso que eu expliquei que a mola ela tem essa resistência. Essa ligação é como se fosse uma mola. E aí vai aumentar, né? Eu aumentei a temperatura. E aí,
como existe esse aumento do grau de agitação, ela vai aumentar, essa distância entre esses átomos vai aumentar, essa distância, justamente esse aumento dessa ligação da mola, ela não vai contrair, ela vai aumentar. Por isso que o sólido, ele dilata quando ele é aquecido, justamente por isso, porque aumenta o grau de agitação das partículas e aí aumenta a distância entre os átomos. A elevação de temperatura acarreta o aumento da distância média entre os átomos de um sólido, por isso ele dilata. Vamos lá. Agora a gente tem 3 tipos de dilatação, pessoal, dos sólidos. Dentro da dilatação térmica, né, que é a dilatação envolvendo calor, nós temos a dilatação linear, que tem a ver apenas com o comprimento. As outras dimensões, né, lineares, elas não importam muito, você vai se importar apenas com uma linha, só o comprimento. Nós temos a dilatação superficial, que é uma área, você vai ter tanto ali o comprimento como a altura, né? É base vezes altura, já lembra de área. Nós teremos também a dilatação volumétrica, que você já vai ter comprimento, altura e profundidade. Base, altura, profundidade. Então, você já tem uma dilatação volumétrica. Eu vou explicar cada uma delas nessa aula. Deixa eu só ver se aqui tá gravando, porque... Vamos lá. Então, dilatação linear. Ocorre entre objetos grandes ou pequenos, não importa. Importa que seja um sólido. Se aquecermos uma barra a certa temperatura, haverá um aumento em todas as dimensões lineares, isto é, em seu comprimento, em sua altura, sua largura ou qualquer outra linha que forme, né, essa barra. Mas se tratando da dilatação linear, será o comprimento. Aqui você observa, ó, aqui que o comprimento é a maior dimensão linear que nós temos. Nós vamos nos preocupar na dilatação linear somente com o comprimento. A altura é menor e também a profundidade, né, aqui dessa barra, ela é pequena. Então, você vai se preocupar somente com essa daqui, ó, essa linha aqui. Então, como eu falei, vai aumentar, eu forneço calor, e aí essa barra, ela vai aumentar, pelo que eu já expliquei, pessoal. E aí, para calcular a dilatação, porque assim, você precisa calcular a dilatação dos sólidos. Por exemplo, em pontes, se houver muita dilatação, pode ser que a ponte quebre. Enfim, a gente tem que ter os cálculos, a gente também tem uma aula sobre cálculos sobre essas aulas que eu estou dando, então a gente vai se atentar hoje mais ao aprendizado. Vamos lá. E aí, qual é a equação? Você vai ter, para você descobrir qual é a dilatação, você precisa saber a variação. Primeiramente, para descobrir a dilatação linear, ele vai depender do quê? Ele depende ali da variação do comprimento, né? Quanto ali, na verdade, a variação da dilatação linear, do que eu estou falando, vai depender do quê? Do meu material inicialmente, pessoal. Como? Eu preciso saber o tamanho que o meu material era. E eu vou precisar saber o quanto eu aqueci ou resfriei aquele material. Então, a variação de temperatura é importante, porque é com a temperatura que eu vou aquecer ou resfriar aquele material. E eu preciso saber de uma coisa chamada coeficiente de dilatação linear, tá aqui. Pessoal, isso aqui é específico de cada material. Eu preciso saber com que material eu estou trabalhando. O coeficiente de dilatação linear, ele vai me dizer justamente que material é o que eu estou trabalhando. E o L0, né, que é o comprimento, é o comprimento do material que eu estou trabalhando. Porque se ele aumentou, para eu saber o quanto ele aumentou, eu tenho que calcular a variação. E a variação é o comprimento final menos o inicial. Então, eu preciso do inicial. Então, vai depender dessas 3 variáveis aqui. L0 é o comprimento inicial, que eu já falei. ΔL é a variação do comprimento. T0 é a temperatura inicial e TF é a temperatura final. Das proporções nos permite escrever aqui. Pessoal, a variação do comprimento, ela é proporcional ao quê? É proporcional ao comprimento e à temperatura, né? Se o comprimento aumenta e a temperatura aumenta, vai aumentar também a variação.
Vamos lá. Então, qual é a unidade do coeficiente linear, de dilatação linear? Para você também, você pode também calcular, pessoal, esse coeficiente aqui, como? Você vai pegar, aqui está essa equação, né? Você vai pegar o quê? É só mandar o L0, né, o comprimento inicial e a variação de temperatura para esse primeiro membro aqui. Eles estão multiplicando, vão passar dividindo. Então, eles vão ficar dividindo aqui. Lembrando que comprimento sempre em metros, tá, pessoal? Sempre em metros, vão ser dados em metros. A variação de temperatura aí ser dada, pode ser tanto em Kelvin como em Celsius, mas geralmente é dada em Celsius. E como a gente vai descobrir essa unidade aqui do coeficiente linear? Então, é o seguinte, quando eu mandar esses dois caras aqui para o primeiro membro, o que vai acontecer? A unidade vai ficar M aqui em metros. Eu vou escrever isso porque para que vocês possam ver. Caneta. Vai ficar M em metros, né, do AL, que ele está em comprimento, e vai ficar de novo M do comprimento inicial, vezes a temperatura que eu falei que vai ser dada em graus Celsius. Então, pessoal, isso tudo aqui ele é o alfa, tá? É o coeficiente de dilatação. Eu vou cancelar aqui M com M, isso aqui vai dar 1, tá? Vai ficar 1 sobre graus Celsius. Então, essa é a unidade do alfa, pessoal. 1 grau sobre Celsius. E aí, para ficar melhor, eu posso, né, elevar, botar aquele para cima, o grau Celsius para cima. A letra sempre tem muita dificuldade para escrever aqui, a menos 1. Então, daqui que vem essa unidade. Observe aqui, ó. 1 sobre grau Celsius é igual, você pode elevar, né? Isso aqui é uma propriedade. E aí você eleva, só que quando você sobe ele estava positivo aqui, mas quando você faz o inverso dele, ele ele sobe, mas com um sinal negativo. Então, por isso que você vai encontrar o coeficiente de dilatação justamente com essa unidade aqui, ó. Vamos lá. Grau Celsius elevado a menos 1. Celsius. Vamos lá fazer uma questão? O gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido em função da temperatura. Então, o gráfico abaixo mostra o comprimento de um bastão feito de um material desconhecido em função da temperatura. A 0 graus Celsius, o comprimento inicial do bastão é 200 metros. A tabela ao lado mostra os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. Então, com base nesses dados, responda o que se pede. De qual material o bastão é feito? Justifique sua resposta com cálculos. Pessoal, ele quer saber qual material ele é feito. Ele já te deu aí a temperatura inicial. Ele já te deu o comprimento inicial. Então, você vai precisar saber aí somente qual é o alfa. Essa aqui é a nossa equação, né? A L, alfa vezes comprimento inicial, vezes variação de temperatura. Vamos lá. É só pegar L, o comprimento inicial L0 e o ΔT e mandar para o primeiro membro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Alfa vai ser igual ao quê, pessoal? Alfa é igual a variação do comprimento. Vai ser o quê? O comprimento inicial do bastão é 200 metros. A gente sabe que... Tá aqui. A gente vai olhar aqui essa tabela pra gente ver. Eu tava procurando aqui onde é que tava, achei aqui. Não tava lembrando do gráfico. Então, como é que a gente vai calcular essa variação, esse ΔL? Você observa, pessoal, que ele tá vindo aqui que o comprimento inicial é 200 e o nosso comprimento final é 200,1. Isso significa o quê? Isso significa o quê, pessoal? Que
Eu vou pegar o comprimento final, 200,1 menos 200. Isso vai dar o quê, pessoal? 200 menos 200, zero. Então, vai ficar aqui, ó, 0,1. 0,1. 0,1, pessoal. A temperatura inicial era 0. E a minha temperatura final é 100. Você observa aqui, ó, quando eu chego a 201, a minha temperatura final é 100. Então, eu vou fazer o seguinte. Comprimento inicial. Opa, a gente vai falar de variação. Vai ficar 0,1 sobre comprimento inicial, pessoal, qual é? 200. 200 vezes a variação de temperatura. 100 menos... cadê aqui? 100 menos 0, pessoal. Isso é 100. 100. Que vai ser igual ao quê? É melhor, sempre que vocês trabalharem com física, eu sempre gostei de trabalhar com notação científica. Então vai ficar o quê? O que vai ficar aqui? Vai ficar 1 vezes 10. 1 vezes 10 a menos 1. Sobre o quê, pessoal? Sobre... aqui, ó. Aqui eu tenho do mais 2 zeros, né? Então vai ficar 2 vezes 10 à quarta. No caso aqui vai dar 20.000. E aí, quanto é o valor desse alfa? Vai dar, pessoal, 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 1 dividido pela metade de 1. Na verdade, é a mesma coisa que 1 é você calcular a metade de 1, é 0,5. 0,5 vezes 10. Vocês sabem que pela propriedade aí que eu tenho certeza que o professor Raimundo Fontes ensinou, você pode pegar aqui esse 4 e levar ele para cima, mas você tem que levar ele com o sinal oposto, né? Você soma com essa base aqui, bases iguais, soma seus expoentes. Então, 4 com menos 4 com menos 1, isso dá menos 5. Então, pessoal, o nosso coeficiente de dilatação está 0,5 vezes 10 a menos 5. Só que se você observar essa tabela, você não vai encontrar esse coeficiente de dilatação. Esse coeficiente, né? Só tem números inteiros aqui. Então, você vai ajustar para o mais próximo, que é aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6. Aí você vai... É só, pessoal, multiplicar aqui por 10 e aqui diminuir. Aí aqui tem que diminuir da seguinte forma. Eu multiplico por 10, vai dar 5. Se eu aumento aqui, eu diminuo aqui. Então, eu vou diminuir. Vai ficar menos 6. Então, o nosso coeficiente de dilatação corresponde ao qual é o nosso material? O vidro pirex. Então, pessoal, o coeficiente de dilatação, ele justamente ele vai fornecer quem é o material para a gente. E aí, essa foi a letra A, né? A gente descobriu que é o vidro pirex. De que material? Bastão, vidro pirex. Qual é o comprimento do bastão a uma temperatura de 210 graus Celsius? Vamos lá. Então, pessoal, ele quer saber qual o comprimento do bastão a essa temperatura aqui. Vamos lá. Para eu descobrir um comprimento final, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar a variação com o meu comprimento inicial. Por quê, pessoal? A variação é o quanto aumentou, entende? Então, você vai pegar o quanto aumentou e somar com o comprimento inicial, você vai encontrar aí o comprimento do bastão a essa temperatura. Então, para isso, a gente sabe qual é o comprimento inicial, a gente não sabe quem é esse comprimento final, essa temperatura. Só que para a gente descobrir isso, a gente tem que descobrir primeiro essa variação, a variação do vidro pirex, a variação linear a essa temperatura aqui. Então, a gente vai calcular isso. Vamos lá. Deixa eu apagar bem aqui esse... Vamos lá.
Isso. Então, vamos lá. Ui. ΔL é igual ao quê? Vou fazer aqui mais espaçoso. ΔL é igual ao coeficiente de dilatação. A gente descobriu que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes o quê, pessoal? Vezes o meu comprimento inicial. Eu vou botar em notação científica, porque é muito mais fácil, vezes a variação de temperatura. 210 menos o quê, pessoal? Qual era a temperatura inicial? 210 menos 0. Então, ΔL é igual aqui. 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Eu esperei que como se tivesse gente na sala. Vamos lá, 5 vezes 2, 10. Aqui vai dar 210 menos 0 dá 0. Dá 210. E aqui você soma, que vai dar então 10 vezes 10 à quarta. 10 a menos 4, quer dizer, vezes 210. Desculpem aí, pessoal, ainda as letras, pretendo melhorar. Quero logo pegar no quadro, porque assim não tá dando. Então, se a gente vai multiplicar aqui 210, vai dar 2.100 vezes 10 a quarta, a menos 4. E esse comprimento vai ser o quê, pessoal? Tenho aqui menos 4. 1, 2, 3, 4. Essa variação. Esse 0,21. Então, a gente descobriu, pessoal, a variação. Isso aqui tá em milímetros, tá, pessoal? Milímetros. Metro dividido por 1000. E aí, essa foi a nossa variação, 0,21. E aí, para terminar a questão, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que o comprimento final é a soma da variação mais o quê, pessoal? Comprimento inicial. Foi 200 milímetros. Comprimento final. Vai dar o quê? Vai dar simplesmente, a gente sabe então que o comprimento final é 221 221 não. 200. Ah, tá tudo em milímetro, então é 221 milímetros mesmo. É porque eu pensei, lembrei que tava em metro. 221. Deixa eu apagar aqui. Borracha. 221 milímetros. É muito importante, pessoal, prestar atenção nisso sobre unidade. Porque muitas vezes você erra muita questão porque você não converteu as unidades. Você tava uma informação estava em metros e a outra em centímetro, milímetro, e aí você não observa e acaba perdendo a questão. Então, 221 milímetros. Essa é a resposta da questão. Dilatação superficial. A dilatação superficial, pessoal, você já vai trabalhar com duas dimensões, uma base e uma altura. Por isso que é a área. Observa aqui essa área aqui inicial, você tinha a zero aqui, para dizer que é o início. Tinha essa proporção e aí ela aumentou para esse tamanho quando ela recebeu aí calor. Ocorre quando? Dilatação superficial ocorre quando devido ao aumento de temperatura, estou procurando aqui o laser, ocorre quando, devido ao aumento de temperatura, determinado objeto sofre um aumento em sua área, considerando assim a dilatação de cada uma das dimensões lineares. Coeficiente de dilatação superficial. Pessoal, na dilatação superficial você já está trabalhando com duas dimensões, então é por isso que você vai ter um outro coeficiente, né? Um coeficiente de proporção diferente da dilatação linear. Então, só que aqui, como você está trabalhando com duas dimensões, você trabalhava com apenas uma na dilatação linear, então você só vai pegar e multiplicar duas vezes o alfa, tá?
beta, que é esse coeficiente da dilatação superficial, é 2 vezes o alfa. E aí, o interessante da dilatação na física é que você sempre vai ter a mesma equação, só vai mudar as variáveis, né? Só vai mudar as dilatações. Na dilatação superficial, na dilatação linear, você tinha também essa equação aqui, ó. Agora, na dilatação superficial, você vai ter também essa equação, só que a diferença é que você vai usar agora uma incógnita diferente, uma letra diferente. Né? Aqui você vai estar na dilatação linear, pessoal, você trabalhava ali com comprimento, e na dilatação superficial você vai trabalhar com área, tá? Vamos lá, a mesma forma de calcular. Para o mesmo material, podemos verificar que ΔA da chapa metálica, a variação da área da chapa metálica após a dilatação é diretamente proporcional à temperatura, porque quanto mais se aumenta a temperatura, mais aquela superfície metálica, aquela chapa metálica, ela vai dilatar. A variação da temperatura, do comprimento inicial, né, da área inicial e de uma constante de proporcionalidade, que é o beta. Vamos lá. Vamos fazer uma questão, que eu acho que para a gente aprender mesmo de verdade, a gente tem que ficar fazendo questão, principalmente nas exatas, né? Você não consegue distanciar a teoria da prática. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nessa figura. O eixo de aço e o anel de latão, pessoal, prestem bem atenção. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que do orifício do anel. A temperatura, aqui ó, esse é o anel. Esse diâmetro aqui, pessoal, é essa esferazinha aqui que não está preenchida, diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, significa que essa esfera aqui por dentro, ó, esse círculo aqui que o eixo vai ter que passar. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para o encaixe do anel. Então, assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe, pessoal. Então, a gente vai ter que descobrir aqui, entre essas alternativas, qual o procedimento que ele não deve, o procedimento, na verdade, né, que se ele fizer, não vai permitir com que esse eixo entre nesse anel de latão. Lembre-se que o coeficiente de dilatação do latão é maior que o do aço. Isso significa o quê? Que se for para aquecer, o latão vai aumentar mais que o aço. E que se for para comprimir, né, resfriar, o anel de latão vai diminuir mais que o aço. E na temperatura ambiente, essa esfera aqui, né, esse diâmetro aqui que vai entrar o aço, ele é menor que o eixo. Vamos lá. Resfriar apenas o eixo. Resfriar apenas o eixo, pessoal. Esse eixo aqui, ó. Se eu resfriar esse eixo, ele vai comprimir, pessoal. O que vai acontecer? Ele vai conseguir passar por esse diâmetro. Então, não é essa a questão. Eu já até marquei que eu não devia ter deixado isso aqui, mas tudo bem. Aquecer apenas o anel. Se eu aquecer, ele vai dilatar, aí vai dilatando, chega uma hora que esse eixo vai conseguir passar. Resfriar o eixo do anel. Por que essa questão está certa? Resfriar o eixo e o anel. Pessoal, se eu resfriar tanto esses dois aqui, como o latão tem o coeficiente de dilatação menor, ele vai comprimir mais rápido que o eixo. Então, portanto, esse eixo não vai conseguir entrar de forma alguma nesse anel de latão. Então, a letra C é uma forma que você não conseguiria encaixar esse eixo nesse anel, mas a questão que é justamente uma alternativa que não permita que esse eixo passe nesse anel. Então, a C é a correta. E a D, por aquecer o eixo e o anel. Se eu aquecer o eixo e o anel, como o anel, já falei, tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai aumentar mais rápido e aí vai permitir com que o eixo passe no anel de latão. Vamos fazer uma outra aqui. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais. Uma placa de metal